Vamos lá nos stories. O conceito de LGBT foi atualizado com sucesso. Vamos lá, pessoal. L de Liberty, liberdade. Guns, armas. Bolsonaro e Trump. Salve, salve, galãs e galoas! Começando mais um vídeo, eu, Marco Bezzi, hoje aqui sozinho, porque o Helder Maldonado tá trabalhando. Alguém precisa trabalhar, né? Quem trabalhou também neste fim de semana foram os os conservadores brasileiros que trouxeram dos Estados Unidos A CPAC. uma feira de conservadores mundiais que começou nos Estados Unidos e que tem esse nominho aqui, ó, Conservative Politic Action Conference. Gostou do meu inglês? Tá melhor do que do Bolsonaro? Talvez eu possa ser embaixador, então. Mas como o brasileiro adora trazer dos Estados Unidos o que de pior há naquele país, a gente trouxe A CPAC. para o Brasil, para São Paulo, para este lugar maravilhoso que tem João Dória, que tem Bruno Covas. Eu não me surpreendo mais com o brasileiro trazendo o que há de pior nos Estados Unidos, mas eu tô começando a ficar de saco cheio já. Vamos lá, pessoal. L de Liberty, liberdade. Guns, armas. Bolsonaro e Trump. Vários prêmios foram entregues e isso acontece nos Estados Unidos desde 1973, um ano antes de eu nascer. Será que depois que eu nasci todo mundo virou conservador? Porque nos Estados Unidos tem uns nomes muito legais assim dos prêmios. Você acha? Tem o Grammy, o Emmy, Critic Choice Awards. Não, é muito melhor. Lá você tem prêmios como o Ronald Reagan Award. Para quem não lembra, o Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos no começo da década de 80. Ele era um ator falido, bem meia boca, que virou presidente dos Estados Unidos mais ou menos como se o Ricardo Mack fosse o nosso presidente hoje do Brasil. Outros prêmios também, com nomes assim que eu não conheço, como Jane Kirkpatrick Academic Freedom Award, e tem o Charlton Heston Courage Under Fire Award, que é entregue a heróis brasileiros. Como a gente gosta muito de heróis aqui no Brasil e tem a necessidade de tê-los, infelizmente, a gente poderia entregar esse pra quem? Pro juiz Sérgio Moro? Ele é o seu herói? Ele é o nosso herói? Eu acho que não, né? Mas, por último, a gente não pode deixar de citar também um prêmio muito importante que é o Blogueiro do Ano. Você imagina que o Blogueiro do Ano deve ser assim... Vamos pegar aquele cara que consegue escrever um tweet ou consegue escrever uma matéria do antagonista e a gente dá pra ele o Blogueiro do Ano. O cara que tem a síntese como principal característica. Na realidade, são 3 linhas de total merda sempre. É basicamente esse o prêmio CPAC. Estiveram reunidos aqui em São Paulo para esse prêmio conservador vários ministros do governo Bolsonaro, como Abraham Weintraub, o Onyx Lorenzetti, o for-chanceler Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro, também um sujeito chamado Matt Schlapp, que deixou bem claro que a principal luta dos conservadores é contra o comunismo. Aliás, ele vem aqui daquela era do Ronald Reagan, como a gente já falou, e que existe a Guerra Fria, a Guerra nas Estrelas, a briga entre União Soviética e Estados Unidos. O que ele deixou de citar é que isso faz 40 anos, até fazia sentido ali no começo da década de 80, né? Mas hoje em dia, quem tem esse pensamento devia se tratar psicologicamente, psiquiatricamente. Eu até posso indicar alguns médicos que são também da minha confiança para eles. Segundo o Matt Schlapp, que é um lobista, ativista, ligado ao Partido Republicano e conservador de direita, um sujeito assim, com seus cabelos brancos que mostram que ele vem há muito tempo lutando pro conservadorismo, ele disse que esta não é uma causa ganha, que teria acabado em 1989 com a queda do Muro de Berlim, pois, realizando CPACs ao redor do mundo, estamos vendo esse problema tomar uma nova forma. E aí ele citou exemplos de países comunistas como Cuba e Venezuela. Bom, sempre Cuba e Venezuela. PT, esquerda, Cuba e Venezuela. Se faz um gerador de lero-lero dos conservadores de direita, tem sempre esses termos. Quem também teve presente, é claro, Duduzinho Bolsonaro esteve presente também no CPAC e discursou, falou ao lado do Matt Schlapp, que provavelmente vai ser o mais próximo que ele vai conseguir chegar de um americano num evento oficial, né? Já que a embaixada para ele tá ficando pequena e eu não tô falando do órgão dele.
Chamado de mitinho pelo público todo, eu não tô mentindo, é verdade. Chamaram ele de mitinho e falaram que ele vai ser o próximo presidente do Brasil. O Eduardo Bolsonaro citou frases do fumante inveterado Olavo de Carvalho, porque precisava ter. Alguém ainda acredita no Olavo, né, que tá meio quietinho, já que, a pedido do próprio Jair Bolsonaro, ele deixou um pouco de lado xingar esquerdista, comunista, militar, integrante do próprio governo, os filhos do Bolsonaro, a imprensa, né? Eduardo Bolsonaro citou duas frases importantes que a gente vai falar aqui, que resume muito bem o que foi essa passagem dele por este evento em São Paulo. Ele citou a seguinte frase: "Não se dá um curso público sobre formação de militância, porque se você já começa explicando tudo o que é para fazer, você já desfez a sua militância. Aí o poder da ação individual é enorme, desde que você tenha cara de pau de agir." Pau de novo, não estamos forçando uma realidade, é pau, é arma, é mitinho. Não sou eu que tô falando. Nossa, mas aí ele resumiu muito bem a trajetória da família, né? É a cara de pau de estar no governo, é não saber nada que vai acontecer, é não falar pra ninguém qual é o plano de governo mesmo depois de ter terminado os 4 anos de mandato, seja de deputado federal, vereador, senador, e agora o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai guardar para ele o melhor, né? Para quando ele sair daqui for fazer as próprias coisas dele, vai minerar, vai plantar nióbio, vai fazer flexão, tudo isso que o Bolsonaro gosta muito de fazer no seu privado, ou na sua privada. E por falar em cara de pau, tá lá de novo. Mas isso foi o que o Eduardo Bolsonaro falou, citando o Olavo de Carvalho. O cara de pau mesmo foi do evento que tungou 800 mil reais de dinheiro público do fundo partidário e usou para ter essas figuras magnânimas, incríveis ali em São Paulo, neste fim de semana, como Bernardo Kister, como o próprio Eduardo Bolsonaro, Ana Carolina Campanholo. Tudo muito bem organizado ali, com a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos lado a lado. Pra quem dizia que a mamata tinha acabado, eu acho que não, né? Mas a mamata foi substituída pela mamada, que tem que ser feita no sigilo e ali nos bastidores para ninguém conseguir assistir. Importante para essas pessoas desse evento, em todas as palestras que estiveram lá. E se você não foi, perdeu, meu amigo. Eu, infelizmente, também não consegui ir porque eu tava depilando minha virilha. E aí era mais importante isso do que acompanhar esses conservadores. Mas o que ficou claro em todos os depoimentos, em todas as palestras, é que eles querem fazer e querem incutir na cabeça dos conservadores que existe uma cruzada contra o quê? Contra o comunismo, contra a esquerda. E quem não for a favor desses discursos fanáticos do Bozo e estar apoiando sem restrições todas essas merdas que eles falam o dia inteiro, está errado. Se você não está apoiando o Bolsonaro, você é esquerdista, você é comunista. Outro participante da CEPAC foi o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub. Aquele ministro que eu tenho certeza que você, e não adianta falar que não, mesmo não sendo a favor da violência, já pensou em dar um soco na cara dele, tirando aquela máxima que não se deve bater em ninguém com óculos, mas o Weintraub a gente abre uma exceção tanto na violência como no óculos. O ministro foi falar contra quem? Contra o comunismo. Citou quem? A Venezuela, nesse gerador de lero-lero que é a direita extrema no Brasil, mais uma vez. Segundo ele, o Brasil tem que acabar com os monopólios. Eu queria então, o ministro Abraham Weintraub, que eu tenho certeza que está nos assistindo, que você converse com o seu ministro da Economia, o Paulo Jegues. A irmã dele é a principal lobista para as escolas particulares e para os cursos em distância. Então eu queria que você primeiramente acabasse com esse monopólio que ela tem em cima do ensino particular. E claro que a Venezuela entraria também no discurso do ministro. Aliás, né, eu acho que se você for comparar o quanto que eles falam Bolsonaro, direita, PT e Venezuela, é óbvio que ganha o PT e Venezuela. Se você for fazer um mestrado sobre a América Latina em qualquer faculdade do mundo, você não vai falar e não vai escrever ou ler tanto o nome Venezuela como os discursos que esse governo bosteja pelo Brasil todo dia.
também, claro que teve o nosso forte chanceler, o nosso excrementíssimo ministro das alucinações exteriores, Ernesto Araújo, né, que aproveitou a presença dele no CPAC para criticar a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E principalmente a menina Greta Thunberg, que ele diz o seguinte, né? Ele pegou o zap dele ali, abriu o grupo de família, ou o grupo dos conservadores lunáticos, e ele viu uma foto de uma menina de 14 anos na Venezuela, que ele disse... Essa menina aqui, ó, tem 14 anos e 14 quilos. Já a Greta tem 16 anos e fala, come o que quiser, tá bem nutrida, tá bem assistida. E claro que terminou o discurso assim com pompa, falando uma frase da Greta que ficou conhecida no mundo inteiro, que é How dare you? Como você se atreve? Não, realmente eu não me atreveria sendo o ministro das Relações Exteriores ou como Abraham Weintraub de ficar fazendo esquete ruim de comédia stand-up, que é o máximo que eles conseguem fazer e é onde eles provam que não tem capacidade nem para fazer humor. Aliás, não tem a mínima capacidade para fazer humor, que é difícil. Fazer o que eles estão fazendo é fácil. E o ministro também usou a palestra para criticar a esquerda, as metas de controle da emissão de CO2 e o que ele chama de ideologia de gênero e climatismo. E tornou a afirmar que o fascismo é de esquerda. Totalitarismo é o oposto de conservadorismo, ele disse. Todos os totalitarismos são, portanto, de esquerda. Isso inclui o fascismo italiano. Não sei de onde ele tirou, o cu com as calças, fascismo italiano, conservadorismo, totalitarismo, Greta, misturou ali, né, umas tags assim que a gente não conseguiu entender o que ele falou direito. Mas a cereja na merda toda foi quem? Ela que estava um pouco desaparecida, viajando ali pra Hungria, pra países assim que a gente nem sabia que existiam. A nossa ministra da família, das mulheres, Damares Alves. Damares Alves que deve ter pensado assim, depois de discursos como do Eduardo Bolsonaro, do Ernesto Araújo e do Abraham Weintraub, eu preciso causar. E não foi que ela causou dizendo uma das maiores barbaridades. Ah não, ela diz todo dia, né? Se pôr um microfone na frente da Damares, ela vai falar merda. E foi o que ela falou. Eu vou dizer aqui a frase que ela disse porque parece mentira. Ao subir no palco, ela elogiou o público que, diferentemente dos eventos de esquerda, não ofereceu maconha pra ela e nem estava se masturbando com um crucifixo. Olha, Damares, eu não sei que tipo de festas e de eventos da esquerda que você tem ido, mas eu já quero me deixar convidado. Quando você tiver aí um contatinho desses eventos, me chama, por favor, que eu quero conhecer. Porra, bicho, só que gravar Galãs Feios não tem diversão nenhuma comparado com isso. Ou enfim, esse tipo de evento conservador só serve para aglutinar aquelas pessoas ressentidas, aquelas pessoas solitárias que não têm traquejo social e que são pervertidas sexualmente. Eu não preciso dizer quem são elas, né? É a institucionalização do vizinho fofoqueiro com verniz político, assim, e que, de acordo com as vendas, eles tinham lojinhas, como os merchants. Você vai num show de banda, você quer comprar uma camiseta, você quer comprar um CD, quer comprar um DVD, na época que ainda existiam essas mídias. E não foi diferente ali, porque, ó, aguarde, porque vai ter muita gente pior do que esses paneleiros, esse seu vizinho aí que veste a camisa da CBF com todo orgulho, com muito amor e que votou 17. Vem coisa muito pior por aí, eu vou te provar. Na CPAC, a publicação que mais vendeu foi o curso Antifeminismo da Ana Carolina Campanholo, que contém um DVD e um livro por R$ 75. Aí é o que eu falo, se tem gente gastando R$ 75 para dar dinheiro para esse tipo de conteúdo, eu vou usar agora o meu espaço para falar para você nos apoiar. A gente precisa realmente do seu apoio, isso faz toda a diferença pra gente aqui da Galãs Feios. Por apenas R$ 5 você pode começar a nos apoiar, ou aqui no Seja Membro mesmo. No primeiro comentário tem uns links aí que você pode nos ajudar e participar também da nossa live que vai acontecer domingo com o Eduardo Moreira, nosso amigo economista, bancário, tratador de cavalo, ó mão da porra. Você vai poder ver a nossa participação zoando ali, né, falando um pouco de bobagem num assunto que é sério, que é como negociar com os bancos. Tem todos os links no primeiro comentário, mas vamos voltar a falar. Vamos voltar a falar disso, porque
Além do curso da Ana Carolina Campanholo, sabe o que mais vendeu lá? Aquela camiseta da feicada do Bolsonaro. É verdade, então você vai ter que aguentar esses minions andando com isso aí. E tudo isso organizado por um instituto conservador chamado Burke. Aliás, você vai ter agora, com esse Burke aí, você pode ter uma Netflix conservadora, pode ter filmes e videoaulas do Nando Moura, pode ter documentários falsos do Alan dos Santos, do Bernardo Kister, pode também ter show do Traje a Rigor, pode também se divertir com stand-ups como do Galãs Feios, não, do Danilo Gentili. Isso tudo a direita quer levar pra você e fazer com que a direita seja propagada pro resto do Brasil. Eu só digo uma coisa, próximos eventos acontecerão e você sabe quais serão as tags, né? Lula, Venezuela, Cuba e esquerda. Porque eles não mudam nunca! E se você gostou desse vídeo, se inscreve. Tem muita gente ainda que não está inscrita no canal. Ativa as notificações, comenta, dá seu like. Vamos fazer esse vídeo chegar até o Eduardo Bolsonaro. Se você aí é um desses que participou desse evento conservador em São Paulo, só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!